Uma maravilhosa tarde para você que nos acompanha aqui na Rede TV. Estamos dando início a mais um programa Engenheirando, o único programa da TV brasileira voltado para discutir temáticas de engenharia de forma inteligente, mas sem perder a leveza, o bom humor e a simplicidade. E o meu compromisso aqui no programa com você é sempre convidar um engenheiro da mais alta patente de engenharia aqui do estado do Pará, sempre focado em temáticas ligadas à engenharia civil, elétrica, mecânica, ambiental. Aqui você encontra de tudo. E hoje vamos falar de engenharia de controle e automação. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, meu diretor, solta a vinheta. E o nosso convidado de hoje, ele é engenheiro de controle e automação, formado pelo IESAM, mestre e doutor em engenharia elétrica, formado pela UFPA. Ele é diretor de tecnologia da Fundação Cultural do Pará, sócio proprietário da Salt Engenharia e Automação, também é professor universitário e da coordenação do eixo de inteligência da COP30. E também é colunista de robótica e automação da rádio CBN. E o nosso convidado de hoje é o engenheiro Sérgio Henrique Andrade. Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite do programa. Edi, é um prazer estar aqui, principalmente falando sobre engenharia, que, como eu sempre digo, é a engenharia que constrói o mundo. Prazer, ouvintes, telespectadores, muito obrigado e vamos até o final. Vamos lá. E eu quero te fazer um convite que eu faço para todo engenheiro que senta aqui nessa cadeira. Vamos engenheirar? Com certeza. Sérgio, você é o segundo engenheiro de controle e automação que eu estou recebendo aqui no Engenheirando. Tive a honra de receber um amigo seu, descobri que o Ramon é amigo seu. E no episódio dele a gente viajou falando de robô. Quero saber se hoje a gente pode fazer umas perguntas assim que vai longe. Posso? Com certeza, e primeiramente eu gostaria de pontuar que o Pedro é um excelente engenheiro do mais alto gabarito e com certeza essa entrevista que teve com ele foi fantástica, né? Espero fazer jus da mesma forma. Foi muito bom. A nossa conotação foi muito na linha de robótica. Eu acho que vocês já devem estar acostumados, de quem não conhece muito a área, já quer perguntar, e aí, os robôs vão dominar o mundo, vão tirar as vagas de trabalho das pessoas, né? Eu não sei, eu quero até já começar pegando a tua opinião sobre isso, né? Será que esse receio faz sentido ou esse só é um medo bobo que foi gerado, é porque é um tema que a sociedade conhece pouco? O que tu pensa sobre essa associação de robôs e substituição de mão de obra? Edi, é uma excelente pergunta, porque, de fato, mesmo a robótica já tendo sido presente na nossa humanidade desde a década de 70, né, até hoje em dia, em 2025, nós temos esse medo. Percebe? Quando a gente analisa o contexto histórico, quando eu te digo o contexto histórico, desde o primórdio da sociedade, quando éramos homens e mulheres da caverna. Lá atrás, eles tinham medo da chuva, eles tinham medo do trovão, e eles acabavam fazendo toda a sua referência, né, a esse som imponente como o trovão, ou então qualquer coisa que seja, como um Deus. Mas por que um Deus? Porque eles achavam que fazendo algum movimento, esse Deus ia ficar mais tranquilo, por assim se dizer, com eles, não ia penalizá-los, né? Aí tu tinha as oferendas e assim sucessivamente. A sociedade veio caminhando, a tecnologia veio aumentando e o ser humano continua com medo. Mas por que esse medo, né? Percebe que a gente tem um instinto de sobrevivência e só o medo faz com que a gente não tome decisões, obviamente não assertivas, que ponham em risco a nossa sobrevivência como espécie. Então, tudo que é novo é assim, tocando na parte que tu me perguntaste. Tudo que é novo, ele causa um medo. Mas será que é necessário ter esse medo? Olha lá, quando lá no passado foi desenvolvido o automóvel, todo mundo tinha medo do barulho do automóvel, o automóvel ia se despedaçar e não ia vingar, né? Hoje em dia, quase todo mundo tem ali um carro à disposição. Quando se desenvolveu a internet, olha só,
todo mundo ia ficar desempregado na parte de quem fazia entregas, os carteiros. Hoje em dia, os carteiros têm muito mais entrega por conta da internet, bem como também a internet ela ia ter aquela possibilidade também de tirar o emprego das pessoas que, por exemplo, vendiam de importa em porta. Hoje tu tem os marketplaces dentro da internet. E outra, já que a gente está aqui na televisão, outro ponto também que teve muito medo foi quando inventaram a televisão, porque quem trabalhava no teatro ia perder o seu emprego porque ninguém ia mais no teatro, iam ficar vendo via televisão as novelas, enfim, qualquer coisa que acontecesse dentro do teatro. Hoje em dia, quem está no teatro faz televisão, faz YouTube, faz... Então, assim, essa transmutação, tá, ela é natural quando tu tens uma evolução da sociedade. Nós evoluímos, as profissões evoluem. E o que acontece? O problema é você ficar estagnado em uma profissão, achando que ela não vai evoluir, sendo que daqui a algum tempo ela vai evoluir, você estagnou e não consegue acompanhar. Aí tu acabas não se recolocando no mercado de trabalho. Se tu fores parar para analisar, no governo, né, quer seja na escala federal, estadual, municipal, até pouco tempo você tinha concurso público para servente de café. Sim. Hoje em dia não precisa mais, porque tu tens a máquina de café que tu põe a cápsula e está ali na tua mesa. Então, imagina, o trabalho é fazer a recolocação dessa pessoa no mercado de trabalho e não ter medo, obviamente, de perder o emprego. Proporcionalmente, hoje em dia tem mais emprego disponível, dado a quantidade da população, do que lá no passado, quando nós éramos do campo. Muito bom, cara. Que abordagem, assim, eu estou convencido, olha, porque esse tema, ele tende a ser complexo, sim, né? Sim. Se roda, se fala da ameaça, é lógico que existem ameaças, mas faz todo sentido o que tu falou, né? Até porque tudo tem ameaça, né? A gente vê, falando ainda agora que a gente falou do automóvel, o automóvel ele é para transporte, mas ele é uma ameaça também para quem não sabe dirigir adequadamente, né? Quem não respeita as leis de trânsito. Então, assim, tudo tem ameaça. O problema é como você aborda a tecnologia. Se você cria uma determinada arma, né, aí tu crias a anti-arma. Aí depois vão criar outra arma, é igual os hackers, né? Se tu perceber, tu corrige uma falha de segurança, o hacker vai lá e encontra outra. Aí tu corrige de novo, ou então tu contrata os hackers para pensar na frente. Enfim, sempre vai ser assim. E é por conta disso que existe a evolução. Imagina um país que dote o seu sistema bancário, o seu sistema de gerência da sociedade através de inteligência artificial, e um país que não adote através de inteligência artificial. O país que tem vai sair na frente, porque ele evoluiu. E o outro, por qualquer questão de amarra e assim sucessivamente, não que não tenha que ter uma fiscalização, é diferente. Mas eu não posso dizer não para o avanço da tecnologia, porque proporcionalmente também tu melhoras a qualidade, a longevidade do ser humano, tratamento de doenças e assim sucessivamente. Muito bom, Sérgio. Eu vi aqui na sua descrição que você estudou muito sobre cidades inteligentes. Eu quero saber mais desse tema. O que são cidades inteligentes? Me explica o que é uma cidade. Nós temos hoje cidades inteligentes. Como podemos tornar essas cidades inteligentes? Edi, o conceito de cidade inteligente ele não é um conceito fechado, tá? A gente até tende a dizer que ele acaba sendo uma utopia, porque você nunca consegue chegar no fim. Você nunca vai ter uma cidade 100% inteligente, tá? Por quê? Porque a nossa característica humana ela é analógica, ela não é digital. Então eu preciso que os dados capte parte do meu dia a dia como um ser humano, enfim, e acaba que nunca vai ser 100%. Pode até ser próximo, mas não 100%. Pois bem, o que é cidade inteligente? Tá? Esse nome inteligência, na verdade, está invadindo quase todo o universo em todas as coisas. Tu tens o celular inteligente, a casa inteligente, o carro inteligente, né? A pintura inteligente, tem, enfim, zilhões de coisas inteligentes. Mas o que seria o conceito de cidade inteligente? Primeiro, o que é inteligência? Né? Inteligência é a predisposição que um organismo tem de aprender algo e armazenar isso e usar essa informação para uma tomada de decisão futura.
Uma cidade comum, ela não tem essa predisposição, principalmente porque os sistemas dela, vamos supor, o sistema de governança, o sistema hídrico, eles não conversam entre si para você começar a tirar insight. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu estou dirigindo em alguma rua aqui da nossa cidade e os postes percebem, eles ficam o tempo todo ligados na sua potência máxima. Eu não precisaria que os postes estivessem a 100%, porque eu estou gastando energia à toa se não tem ninguém andando, se não tem nenhum carro trafegando. Sim. Aí teve um aluno que, como tu noticiaste no início, eu também sou professor, teve um aluno que falou, professor, mas não vai aumentar o nível de assalto? Eu falei, sim, mas o assaltante, então, ele é um fantasma? O assaltante, ele é uma pessoa, então um sistema que consiga gerenciar isso, ele consegue fazer com que tu tenhas mais benefício em otimização do que como acontece hoje em dia. Outro exemplo, por exemplo, para ficar mais factível. Tu está dormindo no teu quarto, de repente tu sentiste sede. Aí tu vai na cozinha, tu acende aquela luz extremamente forte, com 100% dela, teu olho fica pequenininho porque tua pupila está dilatada. Tu podias estar acendendo a luz em 20%, tu ias conseguir pegar o que tu querias e tu estarias economizando energia. Sim. Então, a inteligência, ela parte do princípio de você olhar dados que a gente não conseguiria naturalmente por conta das nossas demandas do dia a dia, mas a inteligência ela consegue perceber tudo, ela consegue pegar os dados, criar insights e te sugerir. Vamos supor, a nossa malha daqui de trânsito, elas são programadas por tempo. Eles sabem qual é o horário que tem que abrir aquele sinal, o verde mais prolongado e o vermelho um pouco reduzido. Só que isso daí, de repente, pode falhar. De repente, ele abriu muito tempo verde, mas não tem carro para passar. E a rua que tem está fechada. Então, se eu tivesse um sistema de inteligência que conseguisse visualizar o fluxo de carro e adaptasse o semáforo para a necessidade real, né, naquele momento, você teria o trânsito muito mais fluido. Então, tu imaginas que o máximo da cidade inteligente é tudo isso interconectado de uma forma que, por exemplo, tem uma pessoa para atravessar o semáforo. Não tem carro, não tem tanto fluxo de carro na outra pista, eu fecho, aquela pessoa atravessa, eu acendo as luzes de onde é que ela está. Se tiver senhoras ou damas, alguma coisa assim, numa parada de ônibus soturna, a câmera de segurança, por inteligência artificial, começam a filmar aquele ponto específico, aumenta a intensidade de luz para que afugente qualquer tipo de assalto ou algo assim do gênero, faz com que o ônibus possa vir mais rápido, abrindo os sinais. Então, a inteligência nada mais do que você pegar todos esses sistemas e fazer com que eles se comuniquem, eles se entendam, que é o que, obviamente, a gente sabe que não tem 100% no mundo e, principalmente em Belém, quase nulo. Tá? Agora, perguntando sobre a cidade inteligente, respondendo sobre a cidade inteligente que tu falaste, nós temos uma das maiores cidades inteligentes aqui no Pará, é Canaã dos Carajás. Rapaz, eu estou chocado Canaã dos Carajás... Eu ia apostar em alguma cidade na Europa. Não, Canaã dos Carajás é uma das cidades mais evoluídas em termos de cidades inteligentes no Brasil, tendo cidades inteligentes dentro dos ônibus, alguns pontos de cidades inteligentes dentro dos ônibus escolares, mapeando quando as crianças entram, manda notificação para os pais quando sai, consegue mapear dentro da escola, né, da escola pública, no caso, qual criança, através de uma série de medidas pedagógicas, podem, de alguma forma, ter um transtorno do aspecto autista, porque o que acontece? Tu leva até 7 anos para dar um laudo que uma criança pode ter algum tipo de transtorno. Sim. Só que isso, para uma criança que está na fase de aprendizado, não ser estimulada da forma correta, pode ser prejudicial. Sim. Totalmente. Então, tu tens uma série de pedagogias que os professores são treinados para passar, e aí a inteligência ela começa a analisar a reação da criança e ver quanto mais tem pertinência de pontos positivos e negativos, ela consegue. Não é dizer, a inteligência ela não te diz que a criança ela é autista, ela faz com que o pedagogo tenha mais atenção com aquela criança para mapear se de repente pode ter ou não. Infraestrutura de postes com iluminação também dessa forma, como eu te falei, inteligente ainda há pouco. Então, assim,
Inclusive, tu tens um projeto muito bonito que é desenvolvido pela UFPA lá em Cana dos Carajás, que é o Smart City Cana dos Carajás, que tem essa premissa de ser uma das mais importantes no Brasil, a mais completa, por assim se dizer, no Brasil. Muito bom. Essa é uma curiosidade. Essa é até uma surpresa para mim. Eu sei que Canaã é uma cidade muito desenvolvida por causa dessa pegada da mineração. E eu quero até saber, quem foi que trouxe esse avanço tecnológico? Foi as grandes empresas que estão instaladas na região? Assim, as grandes, não para Canaã, foi a prefeitura. Tá? A própria prefeita lá de Canaã, ela fez um termo de cooperação no qual ela comprometia uma parte da verba do município para poder ter esse desenvolvimento tecnológico. Percebe? Quando tu estás num país desenvolvido, como a gente cita, por exemplo, alguns na Europa, nos Estados Unidos, eles têm o dinheiro para investir nas suas cidades. Tá? O problema deles é justificar a razão que tu estás gastando esse dinheiro lá para a população. Ponto. Aqui no Brasil e em outros países em desenvolvimento, as pessoas perguntam para que eu vou gastar dinheiro dentro dessa cidade inteligente, sendo que está faltando na educação, na saúde, assim. Sim. Né? Só que tu teres a otimização dos processos gera mais dinheiro em caixa para a prefeitura. Sim. E aí, obviamente, essas empresas instaladas, elas têm total interesse, como, por exemplo, a Splice, né, para a parte de iluminação, a própria Stellantis, né, cede um carro lá para o projeto de Cana dos Carajás, que os carros ficam passeando na rua e fica mapeando, por exemplo, aonde é que tem carro estacionado errado, aonde é que tem lixo jogado de forma errada, para otimizar a coleta de lixo, para poder aplicar penalidade em quem está de forma errada estacionado. Tem drones que também voam por lá para saber como é que está a questão da dengue, reconhecendo via inteligência artificial. Então, percebe, essas empresas elas têm interesse porque melhora também o fluxo seu interno para otimização das pessoas chegarem nela, para que o consumo energético, quando a gente pega uma Vale da vida, por exemplo, que ela consome a mesma coisa que uma cidade, né, de porte médio. O consumo energético, eu não preciso subir a tarifa energética, porque se um está economizando aqui, o outro não precisa, como uma Vale, economizar tanto. Então, dado a ideia que a geração energética atual ela é finita, você não tem uma geração infinita. Né? Então, elas têm interesse, até porque também elas participam de projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, vou te dar um exemplo desse clássico. Tem automóveis que, hoje em dia, se a pessoa entrar no carro e tiver com cheiro de álcool, o carro não liga. Para que a pessoa não sofra acidente, não ponha a vida dos outros em risco e assim sucessivamente. Isso vem da pesquisa e desenvolvimento dentro do cenário das cidades inteligentes. Muito bom. Isso é robótica? Esse também, carro porque o conceito robótico é você ter um sistema de decisão autônomo que possa, obviamente, manipular algo. Então, o robô, primeiro que um robô completo, por assim se dizer, parecido com um humano, né, um humanoide, ele vai ter os mesmos sentidos que a gente, né? Tem alguns que dizem que a gente tem os 6 sentidos, né? Mas a biologia diz que a gente tem só 5. Ou então próximo dessa quantidade, né? de 5. Mas percebe, ele analisa, ele vê algo, ele processa como a gente processa no cérebro e ele toma a decisão de fazer algum movimento. As rodas do carro, por exemplo, hoje em dia os carros ali de medianos para top, tem a frenagem autônoma. Eu estou dirigindo, prestei atenção para o lado, quando eu vejo que tem um carro em cima, ele já freou para mim. Isso daí é um processo robotizado. Ele estava enxergando através do sensor, processou que a minha velocidade estava tão alta ao ponto que num curto período eu iria bater o carro da frente, ele já tomou a decisão e freou. Para mim, isso daí é uma característica robótica. Muito bom, muito bom. Eu li aqui na sua apresentação que você também é sócio proprietário da Salt Engenharia. Eu quero saber o que a Salt Engenharia faz. Eu fiquei sabendo, olha aqui, está aqui a logo da Salt Engenharia. Fiquei sabendo que ela também constrói casas inteligentes. Me explica como é o trabalho da Salt hoje no mercado. Edir, eu me formei em 2011, tá? E literalmente em 2011 eu não sabia o que eu ia fazer da vida, né?
Eu sempre digo para os meus alunos que muitas das vezes eles dizem, Sérgio, eu não sei o que fazer. Eu perguntei, tu já fizeste estágio? Aí eles, não. Eu disse, então tu não vai saber realmente o que fazer. Eu fiz 6 estágios em 6 áreas diferentes. E me encontrei no último estágio, no 5º ano, no último semestre. Por conta que a minha avó falou sobre mim para uma dona de uma loja no shopping. Olha como é que o universo, né, conspira. Pois bem, me apaixonei pelo ramo da automação residencial. Na época eram 3 empresas, a minha sendo essa terceira. As outras já eram bem fundamentadas, já tinham sua cartela. E aí, nessa época, a gente começou a trabalhar somente com automação residencial, predial, enfim. Para expandir o leque da empresa e trabalhar como bolsa de valores, porque às vezes a automação cai e eu precisava ter um contraponto. Nós começamos na elétrica, engenharia elétrica, em 2015. Nós fomos uma das primeiras empresas a trabalhar com energia fotovoltaica, sem ter ainda a possibilidade de interligar na rede, que hoje em dia todo mundo é conectado, é on-grid. Na época não, a gente fazia off-grid, que é com banco de baterias. Só que aí, Ed, veio aquela crise do impeachment, foi anos horríveis em 2015, ali 2016, foi muito danoso para a empresa, para a engenharia como um todo. E aí eu disse, a gente vai ter que criar uma outra área na empresa. E aí eu fui na casa de um amigo, levar uma proposta para ele de automação, enfim, e o meu amigo chegou e falou assim, Sérgio, eu queria muito fazer contigo, mas eu tenho que comprar as louças de casa. Aí eu fiquei assim tão triste. Por quê? Porque o sanitário, de fato, era mais importante do que eu trabalhava. E o que me doía mais é que era verdade. Sim. Entendeste? Porque ele não precisava daquilo no dia a dia, do meu serviço, mas do sanitário, sim. E aí eu disse, a gente tem que mudar isso. Falei para o meu sócio, Edgar Contente, a gente tem que mudar isso, Ed. Acabou que em 2017, eu tive assim, eu disse, cara, eu já sei o que a gente vai fazer. A gente vai entrar na engenharia civil, porque quando o cliente chegava em mim, ele já não tinha dinheiro, ele já tinha fechado o modular do piso, já tinha acabado todo o dinheiro dele. E ele me tratava como um refúgio. E eu disse, não, agora a gente vai passar para frente, quando ele ainda está com o dinheiro no bolso, que aí eu faço o orçamento da casa dele, da construção, já dou a energia solar para ele, já dou os projetos, não os equipamentos, mas já dou os projetos para construir a casa, já com as esperas para automação, sonorização, enfim, o que ele quisesse. E que depois é muito mais fácil dele fechar comigo, porque ele já conhece, fora que a gerência da obra só fica em uma empresa. E aí foi a mudança total de como uma empresa se comporta hoje em dia. Foi uma mudança de algo para o vinho. Em 2021, a gente começou no cenário mais governamental para cidades inteligentes, desenvolvendo tecnologias para poder implementar, mas não na casa, né? Mas sim na cidade como um todo. Então, hoje, se eu contratar a Salt Tecnologia, eu comprei um terreno, a Salt me entrega uma casa, toda a construção da casa e com toda a tecnologia que tem das cidades inteligentes. Exatamente. A gente faz com que o cliente ele possa ver a tecnologia, né, já dentro do... Imagina, tu vai numa empresa de engenharia, muitas das vezes, ele te dá o orçamento só da construção da casa. Aí a outra te dá já com tudo. O cara diz assim, dá para eu pagar isso daqui e ter uma casa tecnológica. E lembra que a automação valoriza 15% o valor do imóvel. Né? Então, ele já vê aquilo dali como um investimento e, obviamente, ele consegue depois, se ele for vender, alguma coisa assim, até barganhar o preço por conta disso. Muito bom. E quando eu ouço você falar de casa inteligente, vê se eu estou pensando certo. Eu penso uma casa que tu aperta no controle, a cortina abre, dá um comando de voz para apagar ou para ligar a luz da cozinha, Alexa, toca a música que eu conheci a minha esposa naquele dia. O que tem mais de casa inteligente? Assim, Edi, a gente até fala desse nome, casa inteligente, mas isso daí aí vai um spin-off daí da nossa conversa, mas o termo correto seria casa responsiva. Veio traduzido do inglês errado, porque a casa... Lembra aquele conceito de inteligência que eu te falei? É tu aprender com as coisas do passado. Só que a casa ela não aprende. Entendeste? Então, é uma casa responsiva, porque vem do inglês smart. Smart pode ser responsivo, inteligente e tudo mais. Aí colocaram porque o nome fica bonito, casa inteligente. Mas a casa inteligente, que eu também me refiro assim,
né, a essa tecnologia, é, na verdade, os teus sistemas ar-condicionado, televisão, iluminação e qualquer um desses, você possa controlar de uma forma muito mais fácil. Ou seja, eu chego em casa, clico no botão, já liguei a televisão, já liguei o sistema de som, já liguei o ar-condicionado, já fechei a cortina, já fiz isso. Quando eu estou fora de casa, a casa sabe, ela desliga as coisas que estavam ligadas, eu posso desligar toda a minha casa com um clique de botão, com um comando de voz. Então, ela otimiza, tá? Por exemplo, imagina, tu deitaste na tua cama, tá com aquele edredom gostoso, tá na conchinha lá com a tua esposa, e tu ficou ligada a luz lá do quarto, ou da sala, ou então de qualquer lugar, e tu já estava dormindo. Só basta dar um comando que a luz vai ser desligada. E aí tu ainda tens a economia de energia. Porque não necessariamente, por exemplo, só para um ponto interessante, se tu economiza 20% a tua luz, ou seja, ao invés de ficar 100%, tu está com 80%, 20%, tu economiza 25% de energia e quadruplica a vida útil da tua lâmpada. Então, no tempo de, vamos supor, 5 anos, que tu irias trocar tradicionalmente tua lâmpada, tu só vai trocar ela com 20 anos. Tá entendendo? Por conta que a característica da dimerização elétrica, eletrônica, tá? Não é aquele normal que a gente compra, né, que só varia, que daí não economiza energia. Mas se for o eletrônico, tu tens essa possibilidade de economizar ainda mais. Muito bom. Então, a casa inteligente é uma casa que tem também um apelo ambiental muito forte, né? Sim. Redução de energia. Quando eu falo inteligente, eu também estou falando de algum dispositivo para redução de impactos, ou não tem essa questão ligada a resíduo sólido, reaproveitamento de água, ou não tem esse assim, conceito? Aqui no Brasil, tu não tens, né? Tu tens um certificado nos Estados Unidos, que é o LEED, né? Sim. E o LEED, ele leva em consideração algumas coisas voltadas da automação residencial para tu poderes ter benefícios de imposto, para ter redução de várias coisas. E um dos pontos que são analisados no LEED é a parte de refrigeração, que é o que consome bastante dentro de uma residência. Aí tem que ter umas certificações para poder tu ter a pontuação no LEED. A parte da iluminação e outras características que já aí não é mais voltado para a parte da automação, mas como a gestão dos resíduos sólidos, quanto material reaproveitável você utilizou. E lembrando, já que a gente está falando de robótica e de automação, as construções das casas inteligentes, as impressões 3D das casas, né? Hoje em dia tu constrói a casa sem quase nenhum desperdício, com um robô, igual como tem a impressora 3D, tu imprime as casas em 3D. Por volta de 2020, 2021, aqui no Marajó, teve um edital do governo federal que ia construir 19 casas, uma das primeiras do Brasil, se não foi a primeira, eu não me lembro agora, via impressão 3D. Ou seja, tu imagina que agora até a tua casa, né, tu vai ter gestão de desperdício de recurso, porque tu não tens que comprar um monte de milheiro de tijolo e sair quebrando, não. Ela já vai impressa, tu só vai fazer o trabalho de acabamento nela. Muito bom. Sérgio, estou muito empolgado com a tua entrevista. Eu gosto de falar de robô, de casa inteligente, mas meu diretor já falou que a gente tem 1 minuto para encerrar o programa. Foi muito interessante, quero aproveitar para te agradecer de novo. Obrigado pelo conhecimento, parabéns por uma vida dedicada aí na ciência, na engenharia, compartilhando esse conhecimento como você é professor. Foi um prazer recebê-lo, mas eu deixa aqui uma fala final aqui para quem nos acompanha aqui na Rede TV, sobre as oportunidades que a engenharia da tua área traz. Aqui pode ter engenheiros nos assistindo, podem ter pessoas até que nem decidiram pela engenharia, estão em dúvida se faz medicina ou engenharia. Deixa as oportunidades da área e de como tu acredita que a engenharia pode trazer benefícios aí para a sociedade. Edi, foi maravilhoso, inclusive, essa comparação que tu fez. Comparação não, né? Que tu citaste medicina e engenharia. E eu vou te falar, eu sou apaixonado pela engenharia. Eu vou te contar, antes que teu diretor brigue contigo, vou contar coisa de 30 segundos uma história. Uma vez eu conversando com uma médica, ela falou comigo assim, eu acabei de atender 30 pacientes. Aí eu falei para ela, eu também atendi agora 45 pacientes. Ela disse, como, tu não és médico? Eu disse, mas os meus alunos são meus pacientes. Aí ela falou assim, tu não lida com vidas. Aí eu disse, eu lido com vidas muito mais do que você. Ela, como assim?
Se um aluno meu de engenharia civil errar o cálculo de um prédio, ele mata todo mundo lá dentro, enquanto você na sala de cirurgia mata uma pessoa. Então, por que eu falei isso daí? Eu falo em sala de aula. A engenharia, ela move o mundo. Não existe um hospital sem engenharia elétrica, sem saneamento. Não existe sem a engenharia mecânica para o ar-condicionado. Eu até brinco, se não existisse o ultrassom, não tivesse esses equipamentos que são feitos pelos engenheiros médicos, engenheiros físicos, a medicina ia estar lá como era no passado. Ele ia fazer amassar alguma coisa, macerar e ia te dar para tu tomares. Então, a engenharia, ela move o mundo. A engenharia é linda porque é ela que faz a medição de crescimento de um país. Se você constrói muito, você tem um país pujante na economia. Se você constrói pouco, você não tem um país pujante na economia. Então, acreditem na engenharia, valorize a profissão que move o mundo. Muito bom, Obrigado, Sérgio. Que fechamento top, né? Dá orgulho de ser engenheiro. A gente precisa ter mais, ouvir mais esses discursos de gente que tem orgulho de ser engenheiro com você. Muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. Igualmente. E espero que todos os seus alunos aí se espelhem e também se destaquem no mercado de trabalho, assim como você. Obrigado. Muito obrigado. E a você que continua nos acompanhando aqui na Rede TV, não esqueça, todo sábado às 15 horas nós temos um compromisso marcado. Você sentado aí no seu sofá, comendo aquela pipoquinha gostosa e a gente conversando e trazendo mais aprendizado para você. Então, sábado que vem, às 15 horas, temos um encontro marcado. Te encontro lá. Fui.